dia, meus irmãos, tudo bem? Sou Luciano Brandão aqui de Salvador, faço parte dos louvores, né? Estamos aqui neste domingo em especial estamos juntos com a Igreja de Campinas. Queria dar um bom dia, bem-vindo a todos, à Igreja de Salvador, a todos da Igreja de Campinas e às igrejas do mundo inteiro, né? Está no YouTube, agora o mundo inteiro. Tentamos fazer algo diferente nesse domingo, nós gravamos separadamente os irmãos daqui de Salvador, de Brasília, de Campinas. Fizemos de todo o coração, espero que vocês louvem também com todo o coração aí para nosso Deus, tá bom? Um bom dia e fiquem com os louvores e com a pregação neste domingo. Um beijo a todos. As montanhas se movem e se jogam no mar, mortos que ressuscitam, novas vidas. Assim é o nosso Deus, poderoso e fiel, Deus de todo poder. Pra quem não há o impossível, assim é o nosso Deus, poderoso e fiel, Deus de todo poder. Pra quem não há o impossível, na cruz morreu meu Senhor, por amor a meu Deus, Deus que nem a Ele poupou, por amor aos seres. Assim é o nosso Deus, poderoso e fiel, Deus de todo poder. Pra quem não há o impossível, Deus. Assim é o nosso Deus, poderoso e fiel, Deus de todo poder. Pra quem não há o impossível, muitas batalhas vencidas, corações com valor, não há o que nos separe, seu grande amor. Assim é o nosso Deus, poderoso e fiel, Deus de todo poder. Pra quem não há o impossível, assim é o nosso Deus, poderoso e fiel, Deus de todo poder. Pra quem não há o impossível, assim é o nosso Deus.
todas as igrejas do mundo, em especial a Igreja de Salvador. Somos a família Brandão, Luciano Brandão, Sofia Brandão e Aline Brandão. Como hoje é domingo, né? Eu queria dar um bom dia muito especial a todos aí. A Igreja de Campinas, que vai estar junto com a gente aí nesse culto. E desejar a vocês tudo de muito bom aí nessa pandemia. A gente tem tentado se adaptar aí, né, às novas, a tudo de novo que tem acontecido, né? Essa pandemia nos afastou dos irmãos, mas nos aproximou das nossas famílias, é o que eu penso sobre isso, né? A gente tem se adaptado aqui com Sofia, que não está indo para a escola, a gente tem que bolar coisas para ficar com ela, tem que bolar brincadeiras, fazer jogo da memória, né, filho? Muito jogo da memória. E aí a gente nós vamos nos adaptando a essa nova realidade, né? E graças a Deus temos a tecnologia aí para nos conectarmos com os irmãos aí via tecnologia. Lembrando lá em Deuteronômio 28 que fala de todas as bênçãos, né, que Deus tem para nós, se nós obedecermos ao Senhor, né? Então seguimos retos, não desviemos nem para a direita nem para a esquerda, e seremos todos abençoados aí. São muitas bênçãos lá na lista. Que alegria, irmãos, poder estar aqui compartilhando um pouquinho através da tecnologia e nos aproximando. Deus é bom o tempo todo e somos prova viva disso, e eu sei que vocês também são prova viva disso. E Salvador tem seguido em frente, perseverando. Deus tem guardado o nosso povo, o povo escolhido. Deus tem sido muito bondoso conosco. E o que eu quero falar com vocês é que vamos olhar para os céus, vamos alimentar nossa esperança naquele que é, que foi, que sempre será o nosso Salvador, sustentador de nossos dias, o provedor da nossa família, das nossas necessidades, da Igreja de Jesus Cristo. Vamos olhar para Jesus e continuar perseverando, porque a vitória é certa. Bom dia, bom domingo, aproveitem. Eu acho que Jesus ressuscitou às vezes. Às vezes a gente se apressa. E sempre a gente vive com Deus. Todas as igrejas de Salvador e de domingo têm que ser salvas. Às vezes você não esqueça. Um beijo. Dá um beijo para todo mundo. Beijo, irmãos. Saudade de todos. Tchau. Olá, irmãos. Bom dia. Sejam todos bem-vindos nesta manhã de domingo. Queria dar um bem-vindo a todos, aos irmãos de Campinas, aos irmãos de Salvador. Hoje teremos o nosso culto juntamente com a Igreja de Salvador, e que especial poder compartilhar com vocês aqui um bem-vindo. Que a gente possa louvar e adorar o nosso Deus com todo o nosso coração, poder ouvir a mensagem e aprendermos juntos. Meu nome é Miguel, tenho 18 anos como discípulo, sou casado com a Val, tenho uma filha chamada Marcela. Que especial poder estar aqui hoje, nesta manhã. Hoje teremos o João Batista aí compartilhando a mensagem. Alguns irmãos de Campinas não conhecem. Quero muito poder dizer que a Igreja de Campinas é muito grata pela vida de vocês. Compartilhar brevemente aqui, né, uma relação muito próxima entre a Igreja de Campinas e o João. Em meados de 2004, 2005, eu não me recordo do ano, mas eu acredito que seja esse ano aí. Ele nos ajudou bastante aqui, passamos por várias dificuldades, e ele, com esse coração generoso e com disposição, nos ajudou bastante. E queremos dizer que nós somos muito gratos e amamos muito você, que nesta manhã a gente possa aprender juntos e que a gente possa dar o nosso coração, praticar o que foi ensinado hoje. E quero dizer que estou muito feliz de poder participar desse momento aí com todos vocês. O Salmo 133 diz: como é bom e agradável quando os irmãos convivem em união, que a gente possa estar unido em mente, em coração, que a gente possa adorar o nosso Deus nesta manhã. Muito obrigado, tenhamos um ótimo culto. E João, brevemente estaremos aí. Abraços, fique com Deus. Olá, irmãos e irmãs da Igreja de Salvador.
É uma alegria para nós aqui da Igreja de Campinas poder estar participando desse culto com vocês, em especial, né, a Santa Ceia, e isso para nós é um grande privilégio. É muito importante para mim e para o meu pai estar aqui como igreja. Para quem não nos conhece, eu sou o Nicolas, e esse é meu pai Claudinei, e estamos aqui para falar da ressurreição de Cristo, que é algo que impacta nós até hoje. Vamos ler Colossenses, capítulo 1, versículo 15, a supremacia de Cristo. Amém. A Bíblia é incrível, né? Que se nós pensarmos sobre isso que nós vamos ler agora, de tempos em tempos, né? Agora Paulo escrevendo aqui para essa igreja, e de fato Jesus aqui já tinha ressuscitado, né? E hoje para nós também. Então ele está afirmando algumas coisas aqui sobre Cristo que precisam ser bem afirmadas e confirmadas em nossas vidas. Porque ele diz assim: ele é a imagem do Deus invisível, o primogênito sobre toda a criação, pois nele foram criadas todas as coisas nos céus e na terra, as visíveis e as invisíveis, sejam tronos ou soberanias, poderes ou autoridades, todas as coisas foram criadas por ele e para ele. Ele é antes de todas as coisas e nele tudo subsiste. Ele é a cabeça do corpo, que é a igreja. É o princípio e o primogênito dentre os mortos, para que em tudo tenha a supremacia. Pois foi do agrado de Deus que nele habitasse toda a plenitude, e por meio dele reconciliasse consigo todas as coisas, tanto as que estão na terra, quanto as que estão nos céus, estabelecendo a paz pelo seu sangue derramado na cruz. Antes, vocês estavam separados de Deus, e na mente de vocês eram inimigos por causa do mau procedimento de vocês. Mas agora, ele os reconciliou pelo corpo físico de Cristo, mediante a morte, para apresentá-los diante dele, santos, inculpáveis e livres de qualquer acusação, desde que continuem alicerçados e firmes na fé, sem se afastarem da esperança do Evangelho, que vocês ouviram e que tem sido proclamado a todos que estão debaixo do céu. Então é incrível essa mensagem, porque a Bíblia fala sobre a esperança do Evangelho. Qual é a nossa esperança, né, hoje, nas nossas vidas, né? Como nós vivemos, né? Então, a nossa esperança hoje necessita ser e é no Evangelho. Afinal de contas, é onde podemos conhecer o amor de Deus, o perdão, a graça, a reconciliação, né, que nos foi dada como um presente. Então, ao tomarmos, de fato, o que vai representar para nós o corpo de Cristo como o pão, o suco como o sangue, que seja algo que vai nos fazer sermos gratos, que não seja algo apenas de um costume, mas que seja algo que vai mexer com os nossos corações e que vai nos encher de alegria, que afinal de contas estamos fazendo isso como uma família, né? Literalmente como uma família aí na sua casa. Então isso é muito especial para que a gente possa juntos, como igrejas, né, termos esse tempo de refletirmos sobre Jesus em nossas vidas. Amém? Meu filho agora ele vai orar para nós. Deus, obrigado por esse dia, obrigado por essa palavra. Obrigado por sempre estar cuidando de nós. Por favor, cuide que a representação do vinho e a representação do pão chegue ao coração de todas as pessoas, que elas entendam a palavra e a grandiosidade do sacrifício que o seu filho fez por nós. Obrigado pelo presente incrível que foi Jesus na cruz, que nos deu nova vida, nos deu nova esperança. Obrigado por sempre estar ao nosso lado e que todos estejam com você. Todos em você, em nome de Jesus, amém. Amém. Muito obrigado, irmãos. Espero que em breve possamos estar juntos novamente. Que Deus os abençoe.
imensa luz raiou sobre o mundo. Era a vida maior que tudo, brilhou entre nós, mostrou o seu esplendor, a esperança pra homem dor, a escuridão não pôde contê-la, sem medida que todos possam vê-la. A dor não a desalentou, a morte não apagou, ela se reergueu, ressuscitou. Foi por amor a mim que foi até o fim, nada a ocultou, nada a ofuscou, infinito é o seu fulgor, a luz reluz em tudo que há, mas só os olhos do coração a podem contemplar. Jesus traduz o que é amar, graças aos sons da cruz eu posso enxergar tão imensa luz raiou sobre o mundo. Era a vida maior que tudo, brilhou entre nós, mostrou o seu esplendor, a esperança pra homem dor, a escuridão não pôde contê-la, sem medidas que todos possam vê-la. A dor não a desalentou, a morte não apagou, ela se reergueu, ressuscitou por amor a mim, foi até o fim, nada a ocultou, nada a ofuscou, infinito é o seu fulgor, a luz reluz em tudo que há, mas só os olhos do coração a podem contemplar. Jesus traduz o que é amar, graças aos sons da cruz eu posso enxergar, graças aos sons da cruz eu posso enxergar. Bom dia, meus irmãos, meus amigos. Como é especial estarmos juntos nessa manhã, a Igreja de Salvador, junto com a Igreja de Campinas. Que saudade de vocês, abraço especial para cada um dos irmãos aí. Eu lembro de alguns irmãos, que são muitos, né? Mas eu lembro do seu Neno, da Ana Aldete, que comida maravilhosa aí que a senhora faz. Eu lembro do Miguel também, da Val, né? Que maravilha poder lembrar de vocês, com muita saudade no coração. O André, a Simone também, com aquelas pizzas maravilhosas. Sinto saudade de você.
E da pizza, né? Não tem jeito. O Jarba e a Luciene, também eu lembro de vocês com muito carinho. O Anderson e a Silvia. Ai, são tantos, né? Fizemos muitas amizades aí. O Eduardo e a Paula. Que saudade de você, Eduardo, Paula, realmente. A Regina. Eu lembro da Regina, a Ana Albato, né? A Mitier. Ai, tanta gente. Eu, Claudinei e a Cirlei, né, que estão aí, era lá de São Paulo, agora com seus filhos, o Nicolas, o detonador de corações no acampamento, né, no bom sentido, um grande garoto, tem crescido bastante, o Noah também. É ótimo ter todos vocês, eu tenho muitas lembranças de vocês. Os irmãos de Salvador, mando um abraço enorme para todos vocês. Que saudade também dos meus irmãos aqui em Salvador, que a gente não está tendo culto juntos, né? Estamos separados, mas unidos nas redes sociais e online. E essa semana foi muito especial aqui em Salvador, que tivemos um batismo de uma pessoa muito especial para nós, que é a Dana Celita. Depois de mais de 10 anos, Dana Celita conhecendo a igreja e fiel aos cultos e estando junto com os irmãos, ela foi batizada essa semana. Ela é a mãe de Patrícia Paixão, de Felipe, e é uma grande alegria poder ter visto a convenção dela essa semana. A gente está muito, muito feliz com ela. Eu queria mandar um abraço também para nossos irmãos que estão em outros lugares, né? Como Ribeira de Pombal, Silnei, a Rita, os irmãos de Paulo Afonso, né, que estão lá, os que estão em Feira de Santana, são vários irmãos espalhados, Dana Irani em Alagoas, meus irmãos de sangue em São Paulo, Sorocaba, Maranhão, meus primos, Piauí, é muita gente, até fora do país, né, Galileu e Michele, lá em Atlanta, que tem acompanhado a gente também. Eu agradeço tanto a forma como vocês carinhosamente me encorajam, né, para a gente poder glorificar o nome de Deus. Então, eu queria desejar para vocês um ótimo final de semana e vamos agora na palavra de Deus, né, juntos estudar as Escrituras. Amém. Vamos orar. Nosso bom Deus, muito obrigado por estarmos juntos em oração, e ainda que cada um em sua casa. Pai, muito obrigado por essa oportunidade de podermos compartilhar esse momento, a Tua Palavra. Obrigado pelos meus irmãos, minha família, obrigado por minha esposa, meus filhos, meu neto, obrigado por minha sogra, todas as pessoas. Pai, eu oro que o Senhor nos protege nesse momento de pandemia, protege a Tua igreja, protege o Seu povo, protege o Brasil, protege as igrejas do mundo, Pai. Obrigado pelos guerreiros que têm estado na frente, os profissionais da saúde, todos que estão cuidando, Pai. E os idosos que estão isolados, que estão em casa, que o Senhor cuida de cada um deles também. Esteja conosco nesse momento, possamos ter um excelente tempo na Tua Palavra, aprender bastante e pôr em prática em nossas vidas. Agradecemos a Ti, em nome de Jesus. Amém. Amém, meus irmãos. Então nós vamos para a Palavra de Deus. O tema da nossa aula hoje é Vá para Casa. O tema da nossa aula hoje é Vá para Casa. E isso é bíblico. E eu quero ler com vocês Marcos capítulo 2. Por favor, abra sua Bíblia ou ligue seu tablet, seu celular e vamos ler juntos a palavra de Deus no livro de Marcos, capítulo 2, versículo 1. Começando o versículo 1. A palavra de Deus diz assim: Poucos dias depois, tendo Jesus entrado novamente em Cafarnaum, o povo ouviu falar que ele estava em casa. Então muita gente se reuniu ali, de forma que não havia lugar nem junto à porta, e ele lhes pregava a palavra. Vieram alguns homens, trazendo-lhes um paralítico carregado por 4 deles. Não podendo levá-lo até Jesus por causa da multidão, removeram parte da cobertura do lugar onde Jesus estava e, pela abertura no teto, baixaram a maca em que estava deitado o paralítico. Vendo a fé que eles tinham, Jesus disse ao paralítico: Filho, os seus pecados
estão perdoados. Depois a gente vai ler mais, mas eu queria parar aqui por enquanto e fazer algumas considerações sobre essa passagem na Bíblia, que, como a gente sabe, Jesus, ele teve muito em suas casas, e na sua casa, né? Em casa dos discípulos, pregando a palavra, e como que Jesus usou o seu tempo quando estava em sua casa. O que Jesus fazia quando ele estava em casa? Jesus morava numa cidade, né? Ele tinha mudado e estava morando na cidade de Cafarnaum, que era a região litorânea, né? E ali Jesus se deslocava facilmente para outras cidades de barco, e o povo ficou sabendo que Jesus estava em casa. Então Jesus não precisava anunciar nas redes sociais para dizer onde ele estava, e nem o título da pregação ou a pregação que ele iria fazer, mas as pessoas iam atrás de Jesus, ele atraía as pessoas por causa da sua mensagem. E aí fala que muitas pessoas foram até Jesus de forma que não havia nem lugar na casa, na porta, para as pessoas entrar. E Jesus recebeu, eu imagino Jesus recebendo todas essas pessoas, educado como Jesus era, né? E gentil, recebendo essas pessoas. E o que ele fazia? Jesus pregava a palavra para essas pessoas. Jesus usava a sua casa para anunciar a mensagem. E foi nesse momento, no versículo 3, que a gente vê Jesus lá pregando a palavra, e então vieram alguns homens trazendo-lhe um paralítico, carregado por 4 deles. Então eram alguns homens, mas 4 estavam carregando esse paralítico. Acontece que ninguém facilitava, ninguém abria o caminho para o paralítico chegar até Jesus. Estava tumultuado, era muita gente. Eu fiquei lembrando, uma vez aqui em Salvador, a gente foi com uma irmã que estava precisando passar no médico, aqui no hospital chamado Roberto Santos. E essa irmã é cadeirante, né? E a gente precisava passar no neuro com ela. E tinha tanta gente naquele dia no hospital para passar nesse médico, que a gente não tinha lugar para passar. E ficamos esperando horas lá para ser atendido. Mas todo mundo estava doente, todo mundo tinha uma necessidade. E eu, lendo essa escritura, eu me lembro desse dia, né? Que a Ana Cris, nossa irmã, estava eu, minha esposa, a Cláudia, que é a irmã dela, e a gente lá com ela, né, na cadeirante. Eu posso imaginar a dificuldade que foi para esses homens poder passar por toda essa multidão e ir até Jesus. E a gente sente impotente quando somos impedidos de realizar algo, de fazer algo, né, na nossa vida, não poder fazer algo. E eu imagino como eles se sentiram, não poder ir até Jesus, passando pela porta, as pessoas não abrindo ali o caminho para eles passar. Afinal de contas era uma pessoa com deficiência, né, que estava ali, mas esse paralítico tinha bons amigos, estavam dispostos a fazer qualquer coisa para ver ele com Jesus. E é bom quando a gente tem bons amigos, né, que nos ajudem a ir para Jesus. E no versículo 4, fala que quando eles perceberam que não dava para passar pela porta, eles tiveram um plano: vamos por cima. E aí eles removem a parte do teto onde Jesus estava, e eles não desistiram do que eles queriam fazer, que era levar o paralítico até Jesus, em frente a Jesus. E eles então fizeram isso. O plano A não deu certo, eles foram para o plano B. Eu fico pensando, a gente, né? Como que a gente fica quando o nosso plano não dá certo? O plano que a gente mentalizou, que a gente pensou que ia fazer. Por exemplo, esse ano mesmo, eu sei que muitos de nós tínhamos muitos planos. A gente começou o ano com muitos planos. A gente tinha plano para esse ano que estava com medo de não conseguir realizar todos. A gente começamos com o nosso retiro de carnaval, depois íamos ter a conferência dos líderes e universitários no Rio de Janeiro, depois ia ter o encontro mundial lá em Orlando. Era tanto compromisso que a gente achou, uau, esses planos estão demais para esse ano. Muitas viagens, muitos encontros eram nossos planos.
mas de repente tudo isso não aconteceu. Como que a gente ficou? Como que a gente está com os nossos planos não sendo realizados? Eu me lembro de uma escritura em Provérbios 16, versículo 9, que a palavra de Deus fala, né? No coração o homem planeja o seu caminho, mas a Bíblia fala que é o Senhor quem determina os seus passos. Então a gente tem essa confiança que a gente precisa planejar, mas é Deus quem determina. E quando Deus determina, eu fico tranquilo, eu fico confiante. Essa é a pergunta, né? Devemos ficar confiantes e entregues completamente em nosso Deus. Outra escritura que de reforço a esse pensamento, Provérbios 19, 21. Provérbio 19, 21 fala que muitos são os planos no coração do homem, mas o que prevalece é o propósito do Senhor. Então ter isso, essa consciência, né? Ter isso muito gravado em nossos corações, que o plano faz parte da gente ter e fazer, mas o que Deus vai prevalecer é que é o propósito para nossas vidas. Quando a gente entende assim, a gente tem paz. A gente vive em paz consigo mesmo e vive com paz com as pessoas em volta de nós. Então deixe prevalecer o propósito do Senhor em sua vida. Deixe Deus trabalhar no seu coração para que a gente possa verdadeiramente ter um espírito tranquilo e de paz, uma alegria. E a gente vê que no Brasil, esse ano, quem diria que a gente ia estar tendo um Brasil sem futebol? Né? O Brasil é o país do futebol. Hoje o Brasil não tem futebol. Às tardes de domingo não tem futebol. No meio da semana não tem futebol. Quem diria? Quem diria que o Brasil ia viver dias e meses sem trânsito? Sem aquela famosa poluição, correria, buzinaço e tudo mais que a gente tinha. Quem diria que a gente ia um dia dizer a praia não pode ir, as praias lotadas, os feriados e fim de semana e todos os dias aqui em Salvador, cidades como litorâneas, como Rio de Janeiro. Quem diria que os shoppings iam estar fechados e ninguém ia poder entrar nos shoppings que viviam lotados. Finais de semana você não achava nem lugar para sentar, para comer. Isso era a nossa normalidade, isso era normal, tudo isso fazia parte dos nossos planos. Quando a gente planejava o nosso ano, nosso dia, nossa semana, a gente já contava que essa normalidade de trânsito, de shopping cheio, de praia, iria acontecer. Aí a pandemia veio, né, veio com força e mudou esse rumo, essa situação em nossas vidas. Como que a gente está com isso, né? A gente está confiante em Deus, com tudo isso? A gente nem sabia antes o que era uma máscara N95. Eu não sabia, acho que muitos de nós também não sabiam. A gente nem sabia para que servia, qual era a função de um ventilador mecânico. A gente ouvia falar, mas não tinha a noção que era tão útil e para que ele era. E antes da Covid, era normal a gente ir para a igreja domingo, de manhã, a gente ia no automático, né? Para a igreja. Os cultos de igreja em casa na semana, tudo era normal, a gente nem pensava a gente estava fazendo isso. Deixar as crianças da nova geração, para a gente já era normal. A deixar as crianças ir por culto, louvar a Deus, né? Como eu sinto falta dos cultos, né? De estarmos juntos, abraçando, louvando a Deus. Eu sinto falta de, após o culto do domingo, estar almoçando com o irmão e poder ter boas conversas profundas, né? Almoçando juntos. Eu sinto falta de estudar a Bíblia com os meus amigos, né? Estando olhando olho no olho, tendo conversas também que criam relacionamentos, que levam as pessoas para Deus. Mal posso esperar para ver o sorriso, né? Sem máscara. Diz que hoje a gente sorri com os olhos, né? Então nossos olhos falam o que a gente sente, né? A maneira que a gente
brilha para Deus nossa alma. Então voltar ao novo normal, valorizando a cada momento. Esse é o nosso desafio, né? Quando voltar tudo isso, seria um novo normal, essa é a palavra do momento, né? Valorizando o que a gente tem, o que a gente tinha, o que era ruim, a gente sabe que não foi bom, mas valorizando o momento, valorizando esse tempo de isolamento que a gente está tendo, valorizando isso, porque a gente pode sentir falta depois desse tempo que a gente está tendo. Eu sei que nem todos estão tendo, né, isolamento em casa, porque alguns estão trabalhando, mas a grande maioria, eu acredito que esteja, vai sentir falta desse tempo com a família, esse tempo de aprofundar na palavra de Deus, de orar juntos, de ter boas conversas. Aproveite esse tempo que você está em casa. Ame quem te ame, né? Para amar as pessoas em volta de você. Isso é muito especial. Em Marcos 2, ainda no versículo 4, a gente percebe, né, que eles, não podendo levar até Jesus por causa da multidão, removeram parte da cobertura do lugar onde Jesus estava e coloca o homem na frente de Jesus. Jesus estava em casa e olhando o seu teto da sua casa sendo destelhado, um buraco. Na época não era telha igual aqui, eles usavam barro, né, madeira para colocar. Imagina eles tirando tudo isso, caindo ali no meio, na cabeça deles, né, palha, terra, barro, mas eles estavam num foco. Jesus vendo o seu teto sendo destruído, Jesus não repreende por ele estar fazendo isso em sua casa. Imagina, a casa é um lugar de descanso, é um lugar de sossego, né? É o seu lar, é o seu ninho, né? É o seu conforto. Jesus estava na casa dele e as pessoas estavam lá, ele recebendo essas pessoas, gente entrando por cima do teto de Jesus, tranquilo, né? Ficando lá, relaxando à vontade, essa era a ideia, mas naquele momento ele estava lá recebendo as pessoas, usando a sua casa para ensinar a mensagem de Deus para as pessoas. É um exemplo que a gente pode ter de Jesus em nossas casas. Hoje a gente sabe que não é possível, né? A gente está recebendo as pessoas na nossa casa por causa da pandemia, mas a gente sabe que Jesus fez isso e a gente fará assim que a gente voltar a novo normal em nossas vidas. Então, e Jesus nem pergunta quem iria consertar o meu telhado. Olha, eu vou fazer aqui o ensinamento, vou curar aqui o paralítico, mas eu quero saber quem é que vai consertar a minha... Jesus não estava preocupado com isso, né? Jesus só queria amar, queria servir aquelas pessoas. Olha no versículo 5 de Marcos 2, Jesus, vendo a fé que eles tinham, Jesus não estava vendo, olhando para o teto o que ia acontecer com a sua casa. Ele estava olhando a fé deles, né? Jesus fala para o paralítico, né? Filho, os seus pecados estão perdoados. Jesus estava realmente intenso ali, vendo aquela situação, aquele paralítico, e querendo salvar, perdoar vidas, e não preocupado com aquela situação que estava acontecendo em sua casa. No livro de Mateus 9, que fala da mesma passagem, Mateus 9:2, fala que Jesus, quando viu aquela situação, eles na frente dele descendo na maca, Jesus disse, tem bom ânimo, filho. Jesus falou para eles ter bom ânimo. Talvez ele estava preocupado, tenso, com medo de tudo aquilo que estava acontecendo, ter furado as regras, né? Furando o teto da casa de uma pessoa. E Jesus fala, tem bom ânimo, filho, como fala, minha criança, meu menino, vem aqui, esteja animado, né? Eu vou estar com você. Jesus usou do seu tempo em sua casa para dar perdão. Jesus é um exemplo incrível para nós. Então, só nesse primeiro texto aqui que a gente leu, a gente viu o quanto Jesus serviu em sua casa. É uma situação que ele recebe as pessoas em sua casa, que ele vê sua casa sendo destelhada, ele dá perdão para aquela pessoa, encoraja aquelas pessoas no momento que ele estava em sua casa. E eu quero ler com vocês agora o restante dos versículos. Agora, se você puder acompanhar comigo no Marcos 2, né, do versículo 6 ao 12.
Vamos ver então o que aconteceu aqui nos versículos seguintes. No versículo 6 do capítulo 2 diz assim: estavam sentados ali alguns mestres da lei, raciocinando em seu íntimo: por que esse homem fala assim? Está blasfemando. Quem pode perdoar pecados a não ser somente Deus? Jesus percebeu logo em seu espírito que era isso que eles estavam pensando e lhes disse: por que vocês estão remoendo essas coisas em seu coração? Que é mais fácil dizer ao paralítico: seus pecados estão perdoados, ou levante-se, pegue a sua maca e ande? Mas, para que vocês saibam que o Filho do Homem tem na terra autoridade para perdoar pecados, disse ao paralítico: eu lhe digo, levante-se, pegue a sua maca e vá para casa. Ele se levantou, pegou a maca e saiu à vista de todos, que atônitos glorificaram a Deus, dizendo: nunca vimos nada igual. Impressionante ver como Jesus agora precisou lidar com uma situação. Vamos pensar na cena. Jesus está em casa e as pessoas estavam dentro da sua casa e agora ele tem que lidar com uma situação dentro da sua casa. O que aconteceu? Alguns mestres da lei estavam na casa de Jesus para fiscalizar Jesus. Não era para aprender de Jesus, não estavam lá para adorar Jesus, estavam para fiscalizar Jesus. E a crítica era porque Jesus havia perdoado pecados. E ele estava então com base, né, na lei mosaica, né, que é o Torá, que fala que o perdão de pecados sem sacrifício de animais era contra a lei. E era basicamente isso que eles estavam lá para vigiar Jesus e ver se Jesus ia em algum momento pisar na bola, né, em relação à lei que eles tinham, né? Então o perdão de pecados eram feitos por sacrifício de animais, era uma vez por ano e tinha que entrar numa fila e esperar o sacerdote para receber o perdão. Era toda uma logística, toda uma cerimônia, uma coisa que eram feitas, e eles então estavam críticos com isso, porque Jesus não fez isso, Jesus não cobrou, não foi, andou nesse protocolo, né, que pedia a lei. Jesus estava querendo era salvar e perdoar, e essa era uma oportunidade que ele tinha. Então esses mestres, o que parece é que eles nem conheciam Jesus, porque no versículo 7 a gente vê que eles falam exatamente isso, né? Versículo 7 diz: porque esse homem fala assim. Então você não fala de uma pessoa que você conhece, que você respeita dessa forma. Esse homem falando assim. Então Jesus era o Messias, Jesus é o Filho de Deus, o Deus vivo. E esses mestres não conheciam as Escrituras, se conheciam não tinham o temor da palavra de Deus em seus corações, porque mesmo no livro de Isaías, né, Isaías 52, 53, fala de Jesus. Isaías 61, versículos 1 e 2, fala que Jesus é o ungido de Deus, que liberta os cativos do pecado, e eles tinham isso para eles poder lembrar e considerar aquele momento como sendo um momento especial com Jesus. Às vezes, irmãos, a gente tem esse mesmo coração de estar ouvindo Jesus, estar na sala com Jesus, mas o nosso coração muitas vezes está apegado a regras, está apegado a sistemas, né, que a gente criou ou que criaram para a gente, e a gente não está vendo Deus fazendo milagres ao nosso redor e pessoas sendo salvas e curadas, né? Então isso é uma coisa para a gente orar e Deus colocar em nossos corações esse discernimento do Espírito de Deus. E aí Marcos 2, versículo 8, para a gente poder afirmar, Jesus percebeu logo em seu espírito que era isso que eles estavam pensando. E lhes disse: por que vocês estão remoendo essas coisas em seu coração? Então Jesus sabe todas as coisas, ele percebe o coração deles, é um coração que estavam remoendo, né? E remoendo é o mesmo que importunar,
remascar, né? Remascar, repisar, ruminar, é coisa assim, você está fazendo algo que já está ali, já está feito, e você está lá, de alguma forma, refazendo, querendo refazer do seu jeito. Jesus percebe o coração deles e cuida do coração deles ali. Jesus não deixou passar aquele momento sem cuidar, sem falar com eles, né? Quando a gente está nas nossas casas, no nosso aconchego, no nosso lar, né? Com a nossa família, a gente tem esse coração de perceber como as coisas estão em volta de nós, em nossa casa, com nossas esposas, nossos filhos, os maridos. Tem esse cuidado de perceber como está o coração da família, como está o coração do meu filho, da minha filha. Que atitude foi essa que teve? A pessoa está aqui mesmo, está de corpo, mas os pensamentos estão lá fora. Perceber quando nossos filhos, ou a gente mesmo está isolado dentro de casa. Hoje, com isolamento, tem o isolamento do isolamento, né? A pessoa está dentro de casa, cada um no seu quarto, no celular. Não pense que os seus filhos estão sós. Eles estão no celular, estão com várias pessoas que podem estar influenciando negativamente o seu filho. Então fique atento, né? Jesus estava atento ali com aquelas pessoas ao redor dele e cuidando do coração daquelas pessoas. E a gente vê aqui no versículo 9, ainda, quando Jesus fala: o que é mais fácil dizer ao paralítico? Seus pecados estão perdoados, levante-se, pegue a sua maca e ande. Jesus fala: olha, para mim a questão de ordem não interessa. Se é para curar, se é para perdoar, para mim é fácil. Eu sou filho de Deus. Eu priorizei perdoar, porque o perdão é que leva, é que salva a pessoa. Jesus priorizou o perdão primeiro, mas eles não estavam entendendo o que Jesus tinha feito. Jesus fala ao paralítico, né? Pega a sua maca e vá para casa, no versículo 11, né? E aí eu lhe digo: levante-se, pega a sua maca e vá para casa. Jesus manda esse homem ir para casa, e é impressionante, porque quem está paralítico, onde que fica? A maioria do tempo em casa. Mas ele agora curado, Jesus mandou ele ir para casa. Eu fico lembrando em Atos, né? No livro de Atos, Atos 5, a gente pode acompanhar no versículo 42, quando a igreja de casa em casa, né, anunciava a mensagem. O livro de Atos fala, Atos 2 também fala muito sobre isso, de a igreja em casa, né? E a gente pode ter hoje essa oportunidade de anunciar a mensagem de Deus em casa, que estamos literalmente em casa. E o versículo 12 é um versículo que particularmente eu acho muito impressionante. Ele fala: ele se levantou, pegou a maca, saiu à vista de todos, que a todos glorificaram a Deus, dizendo: nunca vimos algo igual. Eles não tinham visto algo igual ao que estava acontecendo. Então, por que eles não tinham visto? Aquelas pessoas estavam maravilhadas, estavam admiradas com o milagre. Elas não estavam maravilhadas com o perdão do pecado, mas sim com o milagre. Elas amaram mais o milagre que Jesus fez e ficaram mais maravilhadas e impressionadas com milagres do que com o perdão que Jesus fez. Milagres são importantes, as pessoas se sentem aliviadas, né? Sentem sem dor muitas vezes, ou seu objetivo sendo alcançado, mas mesmo a pessoa que foi curada e que recebeu o seu milagre, ela ainda vai morrer. Um dia vai morrer essa pessoa. Então, por isso é importante o perdão, para que a pessoa possa ter algo não só por um tempo, mas algo que lhe dá a eternidade, a salvação com Cristo Jesus. E isso vem através do perdão. Mas por que eles não estavam focados nisso? Eu quero ler com vocês em 2 Coríntios 4, 18, uma escritura que me ajuda. 2 Coríntios 4, 18, quando diz: assim, fixamos os olhos não naquilo que se vê, mas no que não se vê. Pois o que se vê é transitório, mas o que não se vê é eterno. Uau!
isso serve de lição para nós, né? De focar mais no que não se vê, que é através da nossa fé. A fé é a certeza das coisas que a gente não vê, mas que Deus vai nos atender. Então eu queria, nesse momento, dizer que, assim como aquele homem, né, paralítico, e os amigos tiveram a fé e a certeza que Jesus iria ajudá-lo, que a gente tenha essa fé e a certeza que esse ano, mesmo com a incerteza do futuro, né, como que vai ser, porque na verdade nunca temos a certeza, mesmo que tudo esteja andando muito bem, porque o futuro pertence a Deus, que a gente esteja confiantes, tudo andando bem ou não andando bem na nossa maneira de pensar. E aí você vê que esse homem volta alegre, volta com a sua maca à vista de todos, saiu para ir para sua casa. Ele não questionou Jesus, vai ir para casa, como assim? Não, ele vai. E ele então passa a ter um novo normal e melhor, por causa da fé que ele teve. Quando acabar essa pandemia, né? Como você e eu vamos viver? Um novo normal, melhor, com mais experiência. Como que a gente vai estar depois disso, né? Eu queria chamar nós a refletirmos nessa passagem. Que nós temos aqui a personagem, né, do paralítico, nós temos os amigos do paralítico, os homens que estavam com eles, nós temos aqui a situação da multidão em volta de Jesus, nós temos aqui também os mestres da lei que estavam ali, é um cenário, né, que a gente pode refletir, e às vezes eu me sinto como cada um deles, né? Eu refletindo nessa escritura, às vezes eu me sinto como cada um deles. Às vezes eu me sinto como paralítico, precisando de ajuda. Às vezes eu me sinto como os amigos do paralítico, ajudando alguém, precisando ajudar alguém. Às vezes eu me sinto como na multidão, né, precisando de milagres, de bênçãos. E às vezes eu me sinto como os mestres da lei, né, julgando, né, as situações, julgando pessoas e a minha vida. E isso às vezes traz tristeza, né? E aí o que levanta, né? É orar, nesse momento ajoelhar a Deus, ler a palavra de Deus, se fortalecer, se abrir, buscar ajuda e vamos de novo, para poder glorificar o nome de Deus e em nossas casas hoje, né? Eu quero terminar com uma escritura em Apocalipse, capítulo 3. Queria chamar você para ler comigo. Apocalipse, capítulo 3, o último livro da Bíblia. Vamos ler juntos, por favor. Capítulo 3, versículo 20. Vamos juntos. Apocalipse 3, 20. A palavra de Deus diz assim: Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei e cearei com ele, e ele comigo. A gente sabe que aqui é uma visão de João, né, na ilha de Patmos, mas o que ele está dizendo é que Deus revelou para ele que Jesus está batendo a porta. Jesus quer entrar. Jesus não força a porta para entrar, ele bate e só tem maçaneta pelo lado de dentro. A gente precisa abrir para ele entrar. O que Jesus tem para nos falar ou fazer deve ser do lado de dentro e não de fora. Jesus quer estar com a gente, em nossos corações, em nossas casas. Jesus quer estar. Jesus quer realmente entrar em nossas casas e morar conosco. Quer entrar em nossos corações e morar conosco. Portanto, vamos para a casa de Deus, a casa do meu Pai tem muitos cômodos. Lembra que Jesus falou isso para os discípulos? E ficar em casa com essa confiança que Jesus está conosco, Jesus é quem cuida de nós, é quem fortalece o nosso ser e a nossa família. E essa então é a mensagem que eu gostaria de deixar para cada um de nós. Vamos orar juntos. Nosso Pai, nosso Deus, muito obrigado por esse momento especial de juntos podermos
glorificar o seu nome, de juntos podermos aprender a tua palavra, de juntos podermos, Pai, ter o Senhor como o Mestre, como o Filho de Deus, o Messias, que tem entregado e entregou toda a sua vida por nós. Agradecemos a Ti, na certeza que o Senhor está conosco, em nome do Seu Filho amado Jesus, que eu oro grato. Amém. Ó bom Deus que olha por nós e conhece o meu viver e meus erros vem perdoar, me permite recomeçar. De manhã ergo a minha voz e a esperança me faz renascer. Teu amor é o que me faz andar, tua graça é o que me faz sonhar. Bom é cantar ao Senhor, bom é viver pra te amar, bom é servir onde eu for, sentir teus braços me carregar. Onde for, como for, sempre vou te louvar. Oh meu Deus, defensor, sempre irei te adorar. Onde for, como for, sempre vou te louvar. Oh meu Deus, defensor, sempre irei te adorar. De manhã ergo a minha voz e a esperança me faz renascer. Teu amor é o que me faz andar, tua graça é o que me faz sonhar. Bom é cantar ao Senhor, bom é viver pra te amar, bom é servir onde eu for, sentir teus braços me carregar. Onde for, como for, sempre vou te louvar. Oh meu Deus, defensor, sempre irei te adorar. Onde for, como for, sempre vou te louvar. Oh meu Deus, defensor, sempre irei te adorar. Certo dia estava andando pela vida quando me chamaram para conhecer Jesus. Depois de um tempo estudei a Bíblia e descobri aquele que por mim morreu na cruz. É Jesus. Oh, oh, é Jesus. O tempo passou e Deus me deu convicção. Me rendi a Cristo, me entreguei em sua mão. O meu batismo renovou meu coração. Nova criatura, me sinto desde então. É Jesus. Oh, oh, é Jesus. Tenho caminhado sempre ao lado dele, compartilhando esse amor verdadeiro. Na caminhada quero ir até o fim, pois sei que Jesus Cristo fez o mesmo por mim. É Jesus. Oh, oh, é Jesus. Finalmente, amigo, tudo que for justo, tudo que for fruto do Espírito de Deus, o que for nobre e o que for honesto, pense nessas coisas, se alegre com o que é certo. É Jesus. Oh, oh, é Jesus.
Salvador, meu Redentor, morreu por mim na cruz. Rei, 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 meu Senhor, meu Rei, Rei Jesus, meu Salvador.